Olá, sou eu, Maria José. Vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre 2 Samuel 15 e 16. A revolta de Absalão e a fuga de Davi. A lealdade de Itai. Zadok, Abiatar e Usai voltam para Jerusalém. Davi e Ziba. Davi amaldiçoado por Simei. Usai professa lealdade a Absalão. Absalão e as concubinas de Davi. Segundo Samuel 15. E aconteceu que depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, ele dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é o teu servo. Então Absalão lhes dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhes fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para, para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixe-me ir pagar em Hebrom o meu voto que eu fiz ao Senhor, porque morando eu em Gessur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direi: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Então Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló. Então ele lhe oferecendo o seu sacrifício, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um de Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos, que estando com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso sucessor. E saiu o rei e toda a sua casa a pé, deixando, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardar sua casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam
lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gade a pé e caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta-te e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar, onde vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar. Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte ou seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo também. O rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. E puseram ali a arca de Deus e subiram a Abiatar até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se acha graça nos olhos do Senhor. Ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Mas disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos dois filhos, Aimás, teu filho, e Jonathan, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que venha notícias vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta. Caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subia chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó rei, peço-te, ó Senhor, peço que que tome em loucura o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado.
Porém, se voltares à cidade e disseres a Absalão, eu serei, ó rei, teu servo, bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipar-me, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E, e não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvir na casa do rei fará saber a Zadok e a Abiatar, sacerdote? Eis que estão também ali com ele seus dois filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonathan, filho de Abiatar. Pelas mãos dele, aviso-me, mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Usai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Passado Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar com ele com um par de jumento albordados e sobre ele 200 pães e 100 cachos de passa e 100 frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba, que pretendes com isso? E disse Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comer os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Ora, onde está o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restituirá a casa de Israel o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino que eu ache graças aos teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Bauri, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo e amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei de Davi. Contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue, e sangue, homem de Belial, e o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Eis que te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria esse cão morto o rei, meu senhor? Deixa-me passar-lhe e tirar-lhe a cabeça. Disse, porém, o rei Davi: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria, por que assim o fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho
que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda esse benjamita. Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhes disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia. Perseguiram, pois, o caminho, Davi e os seus homens, e também Simei, e ao longo do monte, defronte dele, caminhando, e amaldiçoando e atirando pedras contra ele. Ele levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Usai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Usai a Absalão: viva o rei, viva o rei.